Olá, bom dia a todos. Estamos hoje então reunidos para darmos início então a um projeto muito especial realizado, pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade, que é o projeto, Setembro o ano todo, cuidando da saúde mental e espiritual. Então, nesse espaço, nós teremos a oportunidade para trazer reflexões, pensamentos, sobre a grandeza da alma e para que possamos, então, juntos construirmos, uma história de aprendizado e aprimoramento. Então, sejam todos bem-vindos e vamos dar, então, início a essa caminhada, então, de estudo, E destaco até que o ato, de caminhar aí acabou servindo, de inspiração para o nosso vídeo aí de abertura, no início desse episódio, E isso por quê? Porque é o início de uma nova jornada, é o início de um novo ano, E vale lembrar que estamos em janeiro, que é um mês, que faz referência ao janeiro branco, que ressalta, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental. E o branco também, ele nos remete aí a uma tela em branco da nossa vida, na qual nós podemos, recomeçar a fazer uma nova história, Sabemos que muitas vezes, não é possível apagar o passado, mas podemos aprender com ele, dando então um novo significado ao que passou e projetar com isso, um novo futuro. Então, por isso, queremos nesse projeto trabalhar a tríade mente, espírito e equilíbrio, a fim de trazer então uma conscientização, sobre as doenças mentais à luz da doutrina espírita, com isso falando sobre a valorização, sobre a defesa da vida, como uma forma também de acolhimento às pessoas que se encontram em dificuldade e também aos seus familiares. Então é com muita alegria que a equipe de estudos da casa está nesse movimento falando da importância da saúde mental. E antes, então, de aprofundarmos um pouco mais sobre o assunto, vamos iniciar aí as nossas apresentações, Eu estou, como Patrick nessa encarnação, sou trabalhador da doutrina espírita, faço parte desse centro espírita maravilhoso que é o CEBMAC, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade, que nos acolhe, com muito amor, com muita atenção e respeito. Estou aqui no projeto, para contribuir de coração com o tema da melhor forma que for possível. Eu já agradeço, a instituição por ceder o espaço e podemos aqui estar aprofundando, assuntos tão importantes. Passo a palavra, então, à minha colega nessa caminhada de estudos, a Thaís. Bem-vinda. Obrigada, Patrick. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esse projeto. Meu nome é Thaís, eu sou professora, psicóloga educacional e escolar, trabalho numa escola. Trabalho também como voluntária no Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade, aqui nos Ingleses. Faço parte do grupo de estudo da casa e por isso estamos aqui hoje, com esse projeto maravilhoso, tentando levar um pouquinho de conhecimento e esclarecimento sobre um tema tão importante quanto esse. Gratidão a toda a equipe e a casa que fez possível esse estudo. Muito bem. Então, para dar início, vamos então esclarecer o porquê da escolha da tríade mente, espírito e equilíbrio. Essa tríade, então, ela foi escolhida pela equipe por se tratar realmente de um estudo que ele é voltado para a mente. Então, para melhor compreensão, a gente tem que lembrar que somos espíritos reencarnados e quando falamos em transtornos mentais, estamos falando da mente, do psiquismo do ser. A mente é um atributo do espírito, é a sede dos nossos pensamentos e sentimentos, e os sentimentos são gerados a partir das emoções. Thaís, explica para nós um pouquinho mais dessa diferença, entre emoção e sentimento que a gente está falando aqui. Sim, com certeza, Patrick. É importante fazer essa distinção porque a gente vai precisar até para os próximos encontros entender como se dá essa relação, Então a gente vai ter a emoção como o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, Que são emoções de curta duração e elas são muito potentes, Quando elas vêm com uma energia muito grande. Já o sentimento, como o amor, o ódio, a frustração, eles são mais duradouros, E são bem mais complexos de serem entendidos.
Todas as emoções são importantes, né? Porque elas nos ajudam a sobreviver, a tomar decisões, a motivar um aprendizado, organizar ações, a nossa vida em geral. Inclusive as emoções que são consideradas assim não tão boas, né, ou não tão saudáveis, são importantes para a nossa vida, como por exemplo a ansiedade, né? Então é normal você sentir ansiedade quando vai viajar, quando você tem uma avaliação da escola, da faculdade, quando você tem uma entrevista de trabalho ou uma reunião no seu trabalho, né? Mas quando essa ansiedade ela é muito frequente, acaba atrapalhando a realização de alguns compromissos, né? Então ela deixa de ser normal para se tornar um transtorno, né? Por quê? Porque o medo que se tem, ele é desproporcional àquela realidade, ligada a uma ameaça futura, né? Que é a ansiedade, medo daquelas coisas que vão acontecer no futuro, que às vezes você nem sabe se vai acontecer mesmo. E a partir daí, cria-se então o hábito de fugir desse presente, né? Então, espiritualmente falando, a relação entre a mente e o espírito visa a harmonia do ser humano, né? Já que a mente é um atributo do espírito. E entre as suas funções estão a intuição e a consciência, né? Todas as consequências das tomadas de decisões e sobrevivências, elas são manifestadas pelo corpo. E daí aqui também a gente pode encontrar um agravo, né? Que é a manifestação medianímica. Porque a gente vai ter influência do espiritual. Nesse sentido, medianímica é a relação entre a manifestação anímica, que é nossa, né? Do nosso próprio espírito, e de um outro espírito, né? Então, ela pode ser anímica nossa ou mediúnica de outro espírito. Bom, a partir daí, a gente inclui, então, né, o terceiro objeto da nossa tríade, que é o equilíbrio, né? Quando todas essas emoções, elas escapam do nosso controle, quando nos deixamos influenciar pela manifestação do plano espiritual, ou até mesmo do plano material, a gente perde o equilíbrio, né? Por isso que é tão importante a gente perceber e diferenciar o que a gente está sentindo, como a gente está sentindo, porque a responsabilidade, ela é sempre nossa, né? Nós não podemos culpabilizar os espíritos pelos nossos erros. Então, vale lembrar que ainda fazemos parte de um estado planetário de expiação, né? Onde a dor e o sofrimento ainda fazem parte das nossas vidas. A responsabilidade, ela vai crescendo conforme a evolução espiritual acontece. Por outro lado, a gente tem as estatísticas que são muito assustadoras e que o Patrick vai comentar um pouquinho para nós. É verdade, Thaís. Então, dados recentes aí da Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela mostra que o Brasil está liderando o ranking mundial de transtorno de ansiedade, com 9,3% da população afetado, que está equivalendo a cerca de 18 milhões de brasileiros. E a depressão também é uma preocupação crescente, né? Ela foi agravada pelo impacto da pandemia do Covid-19, né? Que acabou levando aí um aumento de 25% aí nos casos de transtornos mentais no país. Então, esses dados aí mostram como é importante a gente fomentar debate sobre a saúde mental para tentar reduzir, né, esse estigma que ainda tem, né, em volta das doenças emocionais. Né? Então, é importante, né, que a gente faça campanha, que a gente incentive a prevenção, né, e o tratamento adequado. A OMS ela também divulgou, em 2019, que há registros de mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, né, sem contar os episódios que são subnotificados, né, que não são declarados como forma de suicídio, né,
E com isso se estima-se mais de 1 milhão de casos. Só no Brasil, registra-se aproximadamente 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas cometem suicídio por dia. 38 pessoas cometem suicídio por dia. Olha que número agravante, gente. E esses índices, eles não param de aumentar nos países da América. Sabe-se ainda que praticamente, 100% desses casos de suicídio estão relacionados aí a doenças mentais, principalmente que não são diagnosticadas ou que são tratadas de forma incorreta, né? Então, dessa forma, a maioria dos casos aí poderia ter sido evitada, se esses pacientes tivessem aí o acesso, a um tratamento psiquiátrico, tivessem as orientações, né? Então, mostra o quanto o suicídio é, sim, um problema de saúde pública que precisa da nossa atenção e precisa de alguma ação nossa. Gente, são 38 pessoas que cometem suicídio por dia no Brasil. Lá em obras póstumas de Allan Kardec, em 1890, ele já nos alertava sobre suicídio. Então, para a gente ver que já não é uma questão nova. Na segunda parte aqui do capítulo 27, que é intitulado Regeneração da Humanidade, tem um tópico chamado Flagelos e Calamidades rumo à renovação. E ele coloca assim: os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do mundo dos vivos. Aí só para ressaltar que a palavra loucura era utilizada antigamente, e vem ainda mencionados em alguns livros ainda relacionado à questão dos transtornos mentais. Também a gente tem um livro intitulado Transtornos Mentais, da Sueli Caldas-Schubert, e ela fala, que as doenças mentais se caracterizam por um número muito grande de perturbações, e é da maior importância ressaltar que as enfermidades mentais são efeitos e não são causas. A causa, portanto, são expressões do resultado de um passado de ações desequilibradas, de outras vidas, ou até mesmo desta vida, onde o espírito reencarna com uma predisposição e a sua conduta negativa acaba agindo como um gatilho para a manifestação dessas enfermidades aí. Então, é necessário, nos tempos atuais, nós olharmos para nós mesmos, e nos perguntarmos, nos questionarmos como é que está a minha saúde mental. Nós sabemos que estamos passando por um momento de transição planetária, onde várias influências e várias necessidades reencarnatórias estão acontecendo. Então, nós vamos entendendo que a saúde mental, sim, está relacionada com nossas vidas passadas, com questões que nós vivemos nesse passado e que não lembramos, né? Então, esse também é um alerta que vem sendo trazido pela espiritualidade, de darmos a importância necessária e estarmos atentos ao nosso equilíbrio emocional. Também devemos olhar para dentro de nós, A gente deve avaliar o quanto nós nos perdemos muitas vezes em função da globalização, dos avanços tecnológicos, da busca pelo prazer imediato, pelo gozo de reações, redes sociais, esquecendo que o equilíbrio realmente que nos leva à plenitude, que está nessa busca da espiritualidade. Nesse sentido, nós vamos entendendo também quando nos dias de hoje, tantos estudiosos vêm trazendo mensagens, Inclusive, tem um estudo muito grande em volta das mensagens de Joana de Ângeles, que é uma fonte de estudo muito rica, trazendo essa reflexão diante da importância de pensarmos a respeito da nossa saúde mental. Nesse sentido, nós temos a mensagem que Divaldo Franco psicografou do Espírito Joana de Ângeles para o prefácio do livro Contribuições de Joana de Ângeles para análise dos transtornos mentais.
E o trecho desse prefácio diz o seguinte, eu vou ler essa parte, tá? Me permitem. Abre aspas. Vive-se na Terra um momento sociopsicológico dos mais graves no processo evolutivo da humanidade. As extraordinárias conquistas da ciência, aliada à tecnologia, ampliaram os horizontes do pensamento e da razão em torno da vida, eliminando hipóteses absurdas e superstições falsamente consideradas verdades insofismáveis. O ser humano alcançou as estrelas e as micropartículas, mas ainda não conseguiu, infelizmente, encontrar a harmonia dos sentimentos e o equilíbrio necessário à plenitude. O materialismo sobre disfarces múltiplos aniquila a esperança e a alegria de viver. Ou seja, né, Joana aqui está nos alertando que estamos alcançando as estrelas, estamos tendo muitos avanços tecnológicos e muito rápido, né? Mas não estamos alcançando essa harmonia das emoções que vai nos levar à plenitude. E, por último, ela ainda ressalta que a gente está dando muita importância para o materialismo, né? Que ele vem disfarçado, né? E está aniquilando aí a nossa esperança e alegria de viver, né? Então, é um trecho que diz muita coisa e que a gente precisa refletir muito nesse sentido, né? Realmente, Joana de Ângeles, no livro A Mente em Ação, de 1990, ela cita ali, né? Por ser agente da vida organizada, a mente sadia propicia o desenvolvimento das micropartículas que sustentam com equilíbrio a organização somática, assim como bombardeia os seus centros de atividade, dando curso a desarmonias imensuráveis. Então, nesse sentido, ela coloca, né, que a mudança de humor ela é acompanhada por uma cachoeira de moléculas de emoção, né? E também que o espírito, então, ele é o gerador do pensamento, que por intermédio do impulso da vontade, ele transmite ao perispírito que reage no fluido do encarnado, estimulando glândulas neurotransmissoras a atuarem nas células e promoverem estados de saúde ou de harmonia. Então, assim, os pensamentos negativos, eles ativam, então, a produção de algumas proteínas, que são pró-inflamatórias, que estimulam o sistema imunológico com a liberação irregular de citocinas, causando com isso doenças e o desequilíbrio, né? Em contrapartida, já pensamentos positivos, atividades que trazem felicidade, como o trabalho no bem, vão promover um aumento de proteínas anti-inflamatórias. Liberam, então, substâncias químicas que façam que o nosso sistema imunológico funcione melhor, trazendo, assim, saúde, né, e equilíbrio para o corpo. Uhum. Pois é, Patrick, e esses pensamentos negativos, né, eles também podem ser potencializados com algumas frases que não devem ser ditas a uma pessoa que passa por uma situação assim, né? Ainda existe muito preconceito em relação à saúde mental. Então, frases como você não melhora porque você não quer, ou deixa de mimimi, você tem que sair, se divertir, você tem tudo, né? Ou é coisa da sua cabeça, né? Essas frases, elas não devem ser ditas, né? A gente tem que respeitar a dor do outro. Da mesma maneira que o enfermo não deve prestar atenção nessas frases, cabe à família, né? Os amigos, o entorno da rede de apoio, não falar essas frases, né? E aí a gente bem sabe, né, o quanto que é difícil para quem está doente não prestar atenção nesse tipo de comentário, né? Por isso que é preciso cuidar da nossa mente todos os dias, com pequenos cuidados, como atividades físicas, alimentação balanceada, cuidando do sono, autoestima, momentos de lazer e relaxamento, cultivar bons relacionamentos, né, sociais, atividades para diminuir estresse, buscar autoconhecimento, né,
são de grande valor quando são realizadas com regularidade. Além de prestar atenção em você, né, no que você está sentindo, você tem que se conhecer para saber identificar quando essas mudanças de humor estão acontecendo e, se necessário, você também pedir ajuda, né? Teve um caso relatado no vídeo webinário 1 do curso Prefiro Viver, da FEB, em que uma pessoa procurou um psicólogo relatando que o filho estava num curso integral, né? Ele passava a manhã e a tarde no colégio, e à noite os pais ficavam somente envolvidos com computador, internet. E aí o menino diz o seguinte, né? Se nem os meus pais me dão atenção, se eu não sou importante para os meus pais, né? Então, a partir daí, ele começou a falar em suicídio, que iria cometer o suicídio. E essa é a realidade de muitas crianças e jovens no dia de hoje. Então, por que a gente traz, né, esse relato desse vídeo? Porque as famílias, elas devem cuidar e observar essas frases de alerta, né? Como exemplo citado, a frase do menino foi: eu não sou importante para os meus pais, né? Então, qualquer pessoa, qualquer criança, adolescente que falar esse tipo de frase, a gente tem que ficar alerta, sim. Outra coisa que a gente precisa ponderar aqui é que a gente não pode julgar se a criança está querendo aparecer, né? A gente tem um tabu também dizendo, ele quer aparecer. Então, a gente não pode julgar isso, porque a gente não vai querer correr o risco, né, de chegar a vir acontecer alguma coisa, né, e a gente se sentir culpado de não ter feito nada. Então, a gente ressalta que a importância da família, né, de dar essa atenção para essa realidade que está acontecendo, observar os seus filhos, né, os seus parentes, familiares, amigos, assumir esse papel de acolhimento, de afeto. A criança, ela se alimenta, né, do olhar do pai e da mãe, ela necessita desse carinho, dessa atenção, desse retorno, né, de afeto. Então, isso é fundamental, né? O estar presente são coisas muito importantes para que a gente possa realmente fortalecer a base familiar que a sociedade necessita, né? E outro ponto, Thais, que é importante a gente ressaltar, é o olhar conjugado entre a espiritualidade e a medicina sobre essas questões mentais, tá? É muito comum, né, uma pessoa se achar vencida e, para não parecer fraca, não querer pedir ajuda pela profissão, pela sua posição, pela sua religião, enfim, achar que tem que se mostrar forte. Isso é um tabu que precisa ser desmistificado, né? Todos nós podemos passar por situações difíceis, então não é uma questão de ser fraco ou forte, é o cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos. Se não estamos bem, a gente tem que procurar ajuda. Somos humanos, estamos aqui para evoluir e a gente precisa superar essas nossas dificuldades. E uma dessas formas é a gente ser humilde, reconhecer que a gente realmente tem limitações e que a gente precisa da ajuda do outro. E isso é se olhar com amor, se olhar com cuidado, né? É se colocar, então, em primeiro lugar. E isso não significa que está sendo egoísta ou ignorar os outros. É se valorizar, é cuidar da sua própria felicidade, né? E também a gente tem o outro lado de quem está ouvindo, né? A importância de olhar para a dor do outro com empatia, olhar com sensibilidade, não desconsiderando ou mesmo desqualificando, não achando que aquilo é vitimismo, como a gente já estava falando antes. Então, realmente acolher, ouvir, levar a sério quando a pessoa trata alguma queixa, né, emocional. Então, também não podemos achar também que então só um tratamento espiritual ele é suficiente. Não é assim que a doutrina trata, né? Quando a pessoa ela busca ajuda na casa espírita, é por meio da conversa fraterna que ela recebe esse apoio. Se a pessoa já possui algum tratamento médico, de modo algum vai ser indicado para ela parar esse tratamento. Pelo contrário, que ela continue com o seu tratamento médico junto com o tratamento espiritual.
Agora, se for identificado, né, que a pessoa necessita de um auxílio fora da casa, será recomendado que ela busque esse tratamento médico, caso, né, ela não tenha, né, procurado ainda. A Nete Guimarães, na palestra intitulada Transtornos Mentais e Espiritismo, ela menciona que primeiro se descarta as causas físicas, depois as psicológicas e, por último, as áreas espirituais. E isso se faz para não se equivocar no tratamento, pensando que somente a questão espiritual deve ser tratada, principalmente nos casos, né, que são mais graves aí. Sim, verdade, Patrick. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente recebe na nossa casa espírita pessoas que estão necessitadas de um apoio nesse sentido, para que a gente não peque, né, de negligência. Então, é muito importante que todos da casa, né, desde a recepção até lá dentro nos trabalhos, tenham essa visão e consigam, né, dar esse apoio que as pessoas estão precisando, né? Bom, estamos chegando ao fim, né, do nosso primeiro vídeo do projeto Setembro o Ano Todo, e queremos agradecer a presença de todos, convidando para que comentem, compartilhem esse vídeo, né, que possa chegar a todas as pessoas que necessitam de esclarecimento, de apoio. É fundamental que a disseminação das boas informações sejam efetivas numa época em que a gente está rodeado de várias fake news e desinformação, né? Então, esse vídeo, ele é o primeiro de uma sequência mensal de vídeos que nós iremos tratar sobre diferentes temas relacionados com as doenças mentais. Vamos falar também sobre formas de prevenção, a importância do acolhimento, né? Todos os assuntos sempre à luz da doutrina espírita. Convidamos, então, a todos que reflitam, né, sobre as nossas emoções, a cuidar da saúde mental com a mesma dedicação que a gente cuida do corpo, né? Hoje em dia a gente tem um cuidado excessivo com o corpo, porque a gente quer aparecer nas redes sociais, né, Patrick? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, inclusive até mais que a do corpo, né? Para a gente encontrar esse equilíbrio aí. Perfeito. Então, vamos encerrar o primeiro tema, né, levando, então, na consciência o exercício também das palavras de Jesus, né, de amar o próximo como a si mesmo, pedindo, então, à espiritualidade que abençoe esse projeto e que ele possa, né, de alguma maneira, ajudar aqueles que necessitam, né, aqueles que não têm coragem de falar, né, a lembrar eles que você não está sozinho. Por favor, procure ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha, tá? E já deixamos aqui o convite, então, para assistirem o vídeo do próximo mês, que a gente está preparando com muito carinho. Na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link de uma oração para o fortalecimento emocional, para que todos, então, que necessitem, possam se fortalecer mentalmente e espiritualmente, e com isso atingir, né, o equilíbrio. Tá? Fiquem com Deus e até breve. Gratidão a todos pela participação. Estamos muito felizes de poder abraçar esse projeto e esperamos que vocês também. Um lindo dia a todos e que Deus os abençoe. Tchau.